muito com o adultério, se preocupa muito com a prostituição, se preocupa muito com as vestes dos irmãos, a gente se preocupa muito com muitas outras coisas, tá certo? Mas não se preocupa com a língua, ok? Que é esse órgão tão pequeno que nós temos no nosso corpo. E a gente considera pecadinho falar, criticar alguém na ausência. Não, é um pecadinho, não faz mal não. Qual o problema de você falar mal de alguém na ausência? Qual o problema de dizer que fulano é desonesto? Qual o problema de dizer que fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano é assim, que fulano é assado? Né? Para muitos cristãos não é problema, tá entendendo? Mas para Deus não existe pecadinho e pecadão. Claro que as consequências são diferentes nessa terra, mas todos vão para o inferno do mesmo jeito, tá entendendo? Quem vive praticando pecado vai perder sua salvação, independente de ser falando mal do irmão, independente de ser adulterando, independente de ser prostituindo, você vai voar do mesmo jeito, tá entendendo? Então é complicado. Ninguém tropeça em rocha, tá certo? Aqueles pecadões que você toma cuidado, né, que você, na sua visão é pecadão, é uma rocha, você não vai tropeçar neles, mas em compensação você vai tropeçar nas pedrinhas miúdas, naquilo que você não vê, naquilo que parece normal. Para alguns crentes, criticar os outros na ausência é algo normal quanto respirar. Ele pratica isso naturalmente como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, e não é, tá entendendo? Tá te levando pro Hades, tá ok? E não estou falando só sobre falar mal de pessoas, veja só, como eu falei antes. Então a gente pode ser maldizente em relação à circunstância. Muitas vezes falamos mal de uma circunstância. O que é isso? É a murmuração. O que é a murmuração? É a má língua. O que é a murmuração? Só que é o mal dizer. Mas não é o mal dizer de pessoas, é o mal dizer de uma circunstância. Então quando falta alguma coisa na vida da gente, a gente critica aquela circunstância, tá faltando isso, não sei o que, você começa a murmurar, isso também é má língua. E por causa do mal dizer, Israel ficou 40 anos no deserto até que aquelas pessoas todas morressem no deserto. O que eu quero dizer com isso? Se você praticar a maledicência, você vai passar a vida nossa aqui na terra como se fosse deserto. Você vai ficar aqui, vai morrer aqui e vai para o Hades. Não vai entrar na terra prometida, que é o céu. Você tem que foi o que aconteceu com Israel. Então, às vezes a gente pratica as mesmas obras, a gente fala, às vezes a gente critica Israel, mas pratica as mesmas obras que eles. Certo? Então você pode falar mal de um momento. Tem gente que fala mal até de si mesmo. Ai, como eu sou feio. Ai, como eu sou isso. Ai, como eu sou aquilo. Tá entendendo? Então, quer dizer, às vezes você critica até si mesmo no sentido de se deplorar. Tem pessoas que tem, sim, aquela, fui da memória agora, misericórdia, síndrome de inferioridade, né? Não é síndrome, outro nome que dá, complexo de inferioridade, certo? Que se acham o vermezinho do carrapato, que se acham o piolho do piolho, entendeu? Então assim, isso também é errado, você não pode se sentir assim, tá certo? Isso também não é correto você se sentir dessa forma, tá bom? Você não pode maldizer a si mesmo, você é imagem e é a semelhança de Cristo, você não pode se maldizer, tá bom? Então é um texto que mostra que esta questão de não ter a nossa vida, de não ter na nossa vida a maledicência é algo que Deus olha como um traço de caráter. Deus, ele olha como um traço de caráter, tá certo? Que ele não negocia. Veja o caso de José. Nós não temos muitas porções bíblicas sobre a pessoa de José, que se casou com Maria e que foi o pai de Jesus. Mas nós sabemos que Deus precisava escolher uma pessoa decente, honrada, que pudesse ser um exemplo e um espelho para o Senhor Jesus na sua criação. Porque Jesus seria um bebê, né? Ele ia nascer como todos os homens nascem de uma mulher, né? Assim, a mulher tem a gestação e nasce. Jesus nasceu da mesma forma. Não foi gerado da mesma forma, mas nasceu da mesma forma que todos os homens, certo? Então ele nasce. E ele passa pela sua infância, ele precisava de ter um pai físico que pudesse ser um espelho para ele, certo? Então Deus precisava escolher um pai decente para Jesus, um pai terreno decente, um pai terreno que fosse honrado para criar o Senhor Jesus. Então se fosse alguém com um caráter deturpado, se fosse alguém cheio de desvios de comportamento, imagina como é que não seria para Cristo ter um pai deturpado, ter um pai que fosse cheio de vícios, cheio de desvios de caráter, não dava, certo? Não teria como. Então, Deus, o Pai, Deus Pai, escolheu um homem que tivesse um traço de caráter que fosse agradável, certo? Que fosse um espelho para Jesus. E mesmo não sendo pai biológico, ele seria o espelho. Então, ele teria que ser o espelho dentro de casa. Então, perdão. A Bíblia não fala muito sobre a pessoa dele, de suas virtudes,
Mas praticamente uma das únicas que é mencionada foi uma das coisas que Deus usou mais fortemente para impactar meu coração nesse assunto. O que foi isso? Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 21 vai dizer: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Desposada significa é a segunda fase do casamento, porque o casamento era composto, o casamento judaico, por 3 fases. A primeira fase era a promessa. A segunda fase era então aqui a respeito do desposamento, José já tinha sido prometido na primeira fase do casamento para Maria, certo? Então havia uma promessa, um contrato que era feito entre os dois, certo? Sendo que o marido, o futuro marido, ele efetuava o pagamento do dote ao pai da moça, né? Porque a mulher, geralmente ela ajudava em casa. Ela era quem buscava água no poço, era quem fazia alguns trabalhos braçais, tá certo? A gente vê isso lá na situação de Jacó, de Jacó e nós vemos também na vida de Isaac e Jacó, né? A gente vê isso em relação às suas esposas, que uma era ajudava o pai, né, em casa, e outra era pastora de ovelhas. Então assim, havia esse trabalho braçal por parte das mulheres, ajudando em casa, a cozinhar e fazer outras coisas. Então o marido, futuro marido, ele iria tirar aquela filha preciosa que ajudava nas tarefas domésticas, tá certo? Então ele pagava um dote, porque o pai sofreria um prejuízo pela ausência da sua filha. Então essa era a primeira fase. A segunda fase era o desposamento, onde o marido, onde eles dois já tinham um certo vínculo. Por quê? Porque para se desfazer o desposamento somente por intermédio de carta de divórcio, tá certo? Só que o homem ele morava na casa dos pais e a mulher morava na casa dos seus pais também. Os dois ainda não moravam juntos. Só que no desposamento o marido ele já está providenciando a casa, tá certo? Ele já está providenciando a casa para que os dois possam efetuar as bodas, para que assim possam ir para sua casa os dois habitarem, tá certo? Então era a situação de Maria e José, eles estavam desposados. Então eles nunca tinham coabitado, José nunca conheceu Maria, tá certo? Eles nunca tiveram relações sexuais. Então aí do nada ela aparece grávida do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Certo? Então vamos lá, responda com sinceridade. Você acha que José tinha motivos para falar de Maria ou não? Né? Na mente dele, antes que ele soubesse o que aconteceu, era essa interpretação. Então analisa você, se coloca no lugar de José. José não sabia de nada a respeito do anjo que tinha falado com Maria. E de repente, ele nunca tinha tocado nela, de repente, Maria aparece grávida, dizendo que estava grávida do Espírito Santo. A situação de José não era uma situação fácil, não era uma situação de clareza, né? Então ele tinha motivos, certo? Motivos sim para falar de Maria. Maria me traiu, né? O que poderia vir na cabeça dele, que com certeza veio, foi que Maria tinha traído ele. Então ele poderia ter se achado no direito de falar, né? Poderia ter se achado no direito de falar: não, você me traiu, então agora eu vou te denunciar, tá certo? Eu vou sair falando, difamando você para todo mundo, tá bom? Ele poderia fazer isso, né? Mas ele preferiu não fazer. Olha só, qualquer um ser humano no lugar dele, quantos de nós faríamos o que ele fez, né? Enfim, a maioria de nós não perderia uma chance dessas para acabar com a outra pessoa, ok? Ele poderia no mínimo ter buscado o direito de se explicar, mas a Bíblia diz que havia nele um traço de caráter que foi uma das coisas que levou Deus a escolhê-lo para exercer o papel de que exerceu, de pai de Jesus, tá certo? Pai terreno, pai adotivo. Então ele tinha tudo para acabar com Maria, tinha tudo para destruir, mas ele escolheu não fazer isso. Aí você pode analisar, né? Imagina Deus vasculhando a terra através de um homem decente para ser exemplo ao seu filho, né?
Aí volto aqui e me pergunto: o que levou Deus a colocar seus olhos em José e dizer: é de alguém assim que eu preciso? Alguém que tinha a oportunidade e a possibilidade de destruir a vida de outro, mas decide fechar os seus lábios e diz simplesmente que se recusa de difamar. Então era de alguém assim que Deus precisava. Veja só, imagina Deus falando isso. Então José ele teve a oportunidade e a possibilidade de destruir a vida de Maria. Mas ele decidiu fechar os seus lábios, calou a sua boca, não falou nada e se recusou a difamá-la. Que homem era esse? José, que caráter ilibado de José, amados. Então José é um excelente exemplo para nós de caráter, certo? De um traço de caráter que agrada a Deus, tá certo? Então Maria, na visão dele, tinha traído ele. Mas mesmo ele pensando que Maria tinha traído ele porque estava grávida, e não foi ele o pai, não era ele o pai, mesmo assim, ele tem a oportunidade e a possibilidade de destruir a vida de Maria, porque isso era adultério, já era considerado adultério, porque eles estavam desposados, já era adultério. Ele poderia levar ela para ser apedrejado, tá certo? Se vingar dela, fazer o mal contra ela, tá entendendo? Mas ele escolheu não fazer isso contra ela. Que homem incrível! Na próxima aula eu retorno para a gente continuar, tá certo? A continuação dessa mesma aula aqui, tá bom? Deus vos abençoe.